Shalom, shalom! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Estamos aqui para mais um devocional. Deixa eu só enviar aqui o link para as pessoas. Um minutinho. Shalom, shalom, queridos. Agora acho que voltou. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma semana. Bom dia, Anne. Bom dia, Zenaide. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Sara. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor nos concedeu graça e permissão, acima de tudo, de estarmos aqui. Amém? Elza, bom dia, para que a gente possa, em nome de Jesus, ouvir aquilo que Ele tem para ministrar o nosso espírito, falar o nosso coração, em nome de Jesus, esquadrinhar o nosso coração, tocar no nosso DNA, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Tânia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Aline, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, vamos orar? Amém? Vamos orar para que a gente possa, em nome de Jesus, dar início a mais um devocional. Estava travado aqui o celular, a live, mas voltou para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E aí nós vamos orar para que a gente possa dar início ao nosso devocional em nome de Jesus. Enquanto isso, dá tempo dos nossos irmãos e das nossas irmãs entrarem. Amém? Pai, eu primeiramente, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus de Israel, pela oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, a mim, aos meus irmãos e às minhas irmãs, de estarmos aqui, reunidos como corpo, reunidos como filhos, ó Pai do Deus vivo, para podermos aprender mais, Pai, da Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor venha com a Tua essência, a essência de Cristo, Senhor, seja derramada sobre cada vida, Pai, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor através de mim. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, passa uma tenaz nos meus lábios. Santifica, Senhor, os meus ouvidos. Pai, prepara o nosso coração como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. E eu declaro, Pai, que nada do que vai ser dito aqui vai ser roubado pelo inimigo. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que todas as sementes, ó Pai, elas darão fruto. E fruto em abundância, Pai. Repreenda o Senhor o espírito do homem. Nós amarramos agora todo o principado, potestade, dominadores das trevas. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que está agora anulada, Pai, quebrada toda a tentativa do inimigo de tentar paralisar essa live. Passa agora em revista, Senhor, em nome de Jesus, pelos ductos de internet. Pai, sela, Senhor, os aparelhos eletrônicos, Pai, os celulares, Pai, os tablets, os notebooks, os computadores. Tudo que está sendo usado para que os seus filhos e as suas filhas assistam essa live seja selada agora com o sangue do Cordeiro. Eu peço, Pai, que o Senhor envie uma miríade de anjos agora. Anjos, ó Pai, em nome de Jesus, que fazem a escolta, Pai, dos teus filhos na terra. Comecem a se posicionar em favor de cada homem e cada mulher aqui. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o anjo, Pai, deste ministério, que o anjo, papai, que trabalha, Senhor, comigo em batalha espiritual, ele também, Senhor, se posicione, Pai, em nome de Jesus, em favor destas vidas, em nome de Jesus. E acima de tudo, Espírito Santo, eu te peço, derrama, Senhor, sabedoria, que o Espírito da sabedoria esteja sobre nós e em nós. Traga, Senhor, o Espírito da revelação da palavra. Nos revela, Senhor, aquilo que está por trás da letra. Pai, revela, Senhor, aquilo que está em teu coração. Por isso eu te peço o Espírito da profecia, venha sobre nós. Espírito da profecia, que é Yeshua, venha sobre nós. Espírito da profecia, venha sobre nós. Abre agora os portais, Senhor. Rompa os portais da glória.
Quem é esse, o Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele que fez os céus e a terra. É aquele que tem todo o domínio, controle e poder e está em suas mãos. Pai, da sua boca sai uma espada afiada. Da sua boca, Senhor, sai uma espada afiada que julga as nações. Os teus olhos têm olhos de fogo, saem chamas de fogo para consumir todo o mal, para consumir todo o pecado. E eu declaro, ser bem-vindo em nosso meio, Yeshua. Ser bem-vindo em nosso meio, Yahvé. Ser bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Clamamos para que o Espírito da profecia se faça presente nessa reunião, Pai, nesta live, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, traga a palavra de sabedoria, traga a palavra de conhecimento, traga direcionamento, aponta o caminho, Pai. Fala do destino, Senhor, dos teus filhos. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado a Ele, em nome de Jesus. Amém? Bom, se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e bem-vinda, amém? Bom dia, Rose, a paz do nosso Senhor Jesus, Verônica, a paz a todos vocês. Eu declaro em nome de Jesus, amém? Um dia de paz, um dia de milagre. Se você está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo e bem-vinda. Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 8h15 da manhã, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor, amém? E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, e hoje nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, e Lamentações, capítulo 3. Amém? Então, se você puder acompanhar aí, abra comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Amém? Em nome de Jesus. Estamos há poucos dias aí, amém? Há poucas horas, na verdade, né? Hoje é dia 16, dia 18 começa o ano novo bíblico, e nós vamos adentrar no novo do Senhor. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, amém? Tomar um chazinho, queridos? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 29. Diz assim, na minha tradução, tá? O avivamento de Judá por Ezequias. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia, filha de Zacarias. Ele viveu de maneira como Yahvé, o Senhor, aprova, tal como proceder o rei Davi, seu predecessor. Amém? Versículo 3, a purificação do templo. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento, e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocaustos no santuário em devoção a Deus de Israel. Por essa razão, veio grande ira da parte de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para servirdes em sua presença e para ser de seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Vamos lá, queridos, vamos parar aqui. Nessa madrugada o Senhor me acordou, era 1h pouca da manhã, e aí eu estava fazendo o meu devocional ali, né? Devocional no momento de oração, na verdade. E o Senhor falou muito forte comigo sobre o avivamento. E o Senhor ministrou, já tinha falado comigo na igreja, no culto, sobre o avivamento. Queridos, nós estamos às portas de viver, amém?
o último grande avivamento antes da volta de Cristo. E o que o Senhor pede aqui, testificando na palavra, o Senhor quer o meu e o teu coração de forma totalitária. E o Senhor quer que a gente nos limpe, o Senhor quer que a gente nos santifique, o Senhor precisa, amém, de um tabernáculo limpo, porque hoje o Espírito Santo de Deus não vem mais em uma igreja de 4 paredes, mas o Espírito Santo de Deus habita sobre mim, habita dentro de mim e dentro de você, e Ele está sobre mim e sobre você. E o que o Senhor quer nesta manhã, feche os seus olhos e veja ainda aquilo que precisa, amém, ser limpo, ser anulado. E outra coisa que o Senhor acaba de me trazer aqui, traga na lembrança aquilo que te traz esperança. Traga na lembrança aquilo que te traz esperança, porque o Espírito do Senhor, o Espírito que traz o avivamento, ele vai começar a trazer vida aos seus sonhos, vida aos seus projetos, vida aos seus negócios, vida a tudo que você tem diante da sua vida para apresentar diante da presença de Deus. E é isso que o Senhor fala. O Senhor, ele vai trazer um avivamento, mas antes dele trazer um avivamento sobre esta nação, sobre esse país, ele quer avivar você. Ele quer que você queime dia e noite dia, sem cessar até que ele venha. Queime dia e noite e dia, sem cessar até que ele venha. Queridos, não está sendo fácil buscar a face do Senhor esses últimos dias. Está difícil. É difícil conseguir orar. É difícil conseguir adorar. É difícil você ver beleza em meio ao caos. Mas o Senhor está dizendo: permaneça, permaneça. Permaneça. Não desista. Não desista. Porque se você permanecer, os grilhões vão cair. Os filhos e as filhas que ainda estão presos, que estão como servos e como escravos, eles vão ser libertos, eles vão ser sarados, eles vão ser, amém, fortificados. Queridos, o Senhor, ele está pedindo para nos santificar. Ai, mas irmã, eu já estou fazendo esse caminho de volta. Permaneça e faça mais, continue. Porque a guerra que nós estamos travando, querido, não é uma guerra simples, é uma guerra e uma batalha na mente. É uma guerra e uma batalha na mente, para que você não adore, para que você não busque, para que você desista, para que você desacredite. Por isso o Senhor está dizendo: traga à lembrança aquilo que te traz esperança. Você talvez não está conseguindo orar, talvez você não está conseguindo meditar na palavra, talvez você não está conseguindo nem sequer adorar da forma como você adorava. Eu quero dizer para você que isso é de forma proposital do inimigo, para que você não queime, para que você não libere incenso de adoração. Queridos, todos nós, o pessoal está colocando aqui, eu estou assim, nós estamos passando por isso. O corpo de Cristo está sendo atacado de forma violenta. E queridos, eu preciso falar para vocês, permaneçam firmes. Eu não estou aqui como profeta do caos, eu não estou aqui para falar profetizando que vai ficar pior, mas é a realidade. A tendência é piorar, a tendência é que os ataques se intensifiquem ainda mais. Se intensifiquem ainda mais. E o Senhor, ele vai começar a levantar homens e mulheres na madrugada novamente. Ó, a irmã colocou: Deus me despertou nessa madrugada às 3 da manhã e me convidou para orar, e orei por 1 hora. O Senhor, ele quer que nós venhamos, em nome de Jesus, preparar recipientes de adoração. Preparar recipientes de adoração. Queridos, o Senhor me traz uma visão. E a visão que o Senhor me dá aqui são das virgens. Se você não for prudente, você não vai ter azeite na tua lamparina, querido. Se você não for prudente, você não vai ter azeite na sua lamparina. Você acha mesmo que aquelas virgens, elas estavam todas ali com desejo de orar, com desejo de buscar?
As 5 prudentes, elas tiveram azeite porque elas permaneceram. Agora, as outras 5 que não foram prudentes é porque elas desistiram no meio do caminho. E é necessário você ter azeite na sua lamparina, queridos. É necessário você estar alimentando o trono da glória de Deus através da sua adoração. Porque quando você adora, você está numa batalha, numa guerra. E você já sai vencedor. Você sabia que 1 hora de adoração é mais potente do que 1 hora de oração? 1 hora de adoração na presença de Deus, como um adorador em espírito e em verdade, tem muito mais poder efetivo contra as trevas do que você ficar 1 hora orando. Por quê? Porque Deus habita em meio aos louvores. E quando você adora, você está chamando a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. E a presença de Deus, ela é sentida de forma palpável. Todas as grandes visitações que eu tive do Espírito Santo na minha vida, não foi quando eu estava orando, foi quando eu estava adorando. E o que Satanás quer é fazer com que você não adore. Você pode estar até conseguindo orar, mas você deve estar com uma dificuldade gigantesca de adorar. Sabe por quê? Porque a frequência da adoração, ela abala o inferno. A frequência da adoração, ela traz cura. A frequência da adoração traz libertação. A frequência da adoração, ela traz ressurreição. A adoração é o que move o trono da glória de Deus. A adoração é o que sustenta a glória de Deus. Então é por isso que você está tendo dificuldade de adorar. Talvez você consiga até orar, mas uma oração que você sabe que não é o seu estilo de oração. Mas por que está tendo tanta dificuldade em adorarmos, Michele? Porque está sendo liberado frequências no mundo espiritual, por conta de todos os eventos que estão acontecendo, o que está para acontecer. Queridos, vai começar a Copa do Mundo. Nós estamos numa guerra, amém? Que o Brasil, ela está ali participando de forma, vamos se dizer assim, indiretamente. Todo mundo está participando de uma forma, com as consequências, de uma forma indireta das consequências dessa guerra. Mas nós estamos também às portas de ter uma Copa do Mundo, onde tem a maior concentração de todos os países juntos. Queridos, nada acontece por acaso, não é por acaso que está tendo essa guerra antes da Copa. Não é por acaso que vai ter a Copa agora. Vai ter eleição, vai ter troca de trono, vai ter troca de liderança. Tudo isso é de forma proposital. Tudo isso é de forma proposital. Na Copa do Mundo há um ajuntamento de vários sincretismos, várias religiões diferentes. Cada país vai pedir para a sua entidade, cada país vai pedir para o seu Deus para que aquele país seja campeão da Copa do Mundo. Cada um vai fazer uma oferenda, cada um vai fazer uma mandinga, um pacto, alguma coisa. Se vocês pudessem contemplar com os olhos de vocês a guerra e a batalha que está no mundo espiritual, vocês entenderiam por que você está exausto. Vocês iriam compreender o porquê que nós, que estamos, amém? Há muito tempo nos preparando, ainda estamos de pé. Por que nós ainda estamos de pé? Por que nós ainda estamos de pé? Nós ainda estamos de pé porque nós nos preparamos antes. Porque você preparou o teu espírito através de muito jejum. Porque você preparou o teu espírito através de muita palavra. Porque você preparou o teu espírito, você limpou a sua alma, você já fez vários pactos, você quebrou vários pactos, você refez várias alianças. Por isso que você ainda está de pé. Mas aqueles que ainda não estão, amém? Nessa mesma frequência, você pode ver que eles estão mais fracos do que nós. Mas a palavra do Senhor diz, você que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Permaneça, queridos, permaneça. Deus, ele vai trazer o fogo do Espírito Santo. Deus vai trazer o avivamento e o alinhamento. Mas ele te pede nessa manhã, traga à lembrança aquilo que te traz esperança.
traga à lembrança aquilo que te traz esperança. Porque quando você pensar em desistir, quando você pensar e falar assim, Senhor, eu não vou aguentar, Senhor, eu vou jogar a toalha, Senhor, eu não quero mais, você vai lembrar o porquê. Amém? Vamos continuar. Qual é o meu Instagram? O meu Instagram é Michele Restaurando os Altares, tudo junto. Michele com 2 L's E, Restaurando os Altares. Amém? Esse é meu Instagram. Vai lá, gente, segue lá. Vamos lá. Versículo 12. Os levitas purificam a casa de Deus. Então os seguintes levitas puseram-se a trabalhar imediatamente dentre os descendentes de Coate. Queridos, algo que o Senhor pede para eu falar aqui também. Quando o Senhor te der uma ordem, cumpra imediatamente. Quando o Senhor te der um direcionamento, faça imediatamente. Se o Senhor pedir para você orar, larga tudo que você está fazendo e vai orar. Se o Senhor pediu para você adorar, larga tudo que você está fazendo e vai adorar. Mas, irmã, eu vou estar no meu trabalho. Ore em pensamento, adore em pensamento. Não procrastine. Sabe por quê? Por quê? Porque o inimigo vai fazer com que você, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E quando você vê, você não fez. E você não pode sair do aion do Senhor. Eu não estou falando nem do Kairos e nem do Cronos. Eu estou falando do aion. O que é o aion do Senhor? É o tempo perfeito de Deus. É o tempo da eternidade. O tempo aion é a dimensão de tempo onde Deus está. É diferente do Cronos e é diferente do Kairos. Aqui nós estamos no Cronos. Quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus fala para você, ora, ora, irmã, ora. Não perde tempo, não. Quando o Espírito Santo de Deus falar, profetiza, profetiza. Seja obediente imediatamente. Sabe por quê? Porque quando o Senhor dá uma ordem, imediatamente o Espírito Santo de Deus vem e realiza. Imediatamente os anjos vêm e concretiza. Imediatamente Jesus vem e faz. Muitas vezes, escuta isso aqui, nós não recebemos as bênçãos do Senhor porque nós não somos imediatos em obedecer. Muitas vezes, você ainda não recebeu as bênçãos do Senhor que já está liberada para sua vida porque você não foi obediente e imediato em dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Você procrastinou, você saiu do tempo do Senhor. Você saiu do aion do Senhor. Você colocou a sua bênção dentro do tempo Cronos. E dentro do tempo Cronos, Cronos é um espírito maligno que prende o tempo. Cronos é um príncipe, é uma esfera demoníaca que prende o tempo. Então, às vezes, o Espírito Santo de Deus está te alinhando com o tempo dele. Só que você não é imediato a responder o sim dele, a dizer o sim e o amém. E você procrastina. Você saiu do tempo do Senhor e Cronos veio e prendeu aquilo que era para ter sido liberado faz tempo. Então seja, amém, prudente e imediato em obedecer. Os levitas aqui, eles eram imediatos. Deus dava uma ordem, os levitas faziam. Quando o povo ia para a guerra, Deus dava uma ordem para o general, é assim, e imediatamente o batalhão se enfileirava e ia para a guerra. Deus dava uma ordem para o rei, imediatamente quando o rei era prudente. Amém? Vamos pegar ali, o exemplo de Davi, que foi, né, um dos que maior teve vitória e que tinha um coração, que era um rei segundo o coração de Deus. Quando Deus dava um direcionamento a Davi, ele cumpria imediatamente. E por que eu trouxe Davi? Porque Davi, ele errou e pecou. Davi errou e pecou. Mas ao mesmo tempo em que ele errava e pecava, ele imediatamente se arrependia. Então não seja tardio. O que você tem que ser tardio? Que a palavra do Senhor e o Espírito Santo diz para mim falar aqui. Seja tardio ao irar-se. Seja tardio ao irar-se. Seja tardio ao irar-se. Vão aparecer situações, queridos, que é para você se irar. Vão aparecer situações que é para você ficar nervosinho, que é para você ficar nervosinha. Cuidado, cuidado.
Cuidado, seja tardio ao irar-se. O Senhor acaba de trazer esse direcionamento. Seja tardio ao irar-se, prudente ao falar. Quem muito fala, quem semeia vento, colhe tempestade, queridos. O que o Senhor pede para me dizer aqui é: quem semeia vento, colhe tempestade. Seja tardio ao falar, tardio ao irar. Cuidado com as palavras que vão sair da sua boca. O inimigo tem preparado mesas para que você se assente nas mesas. Eu não sei para quem é, mas o Espírito de Deus está trazendo essa revelação. O Senhor me mostra uma mesa com pessoas e você vai ser chamado para se assentar a essa mesa. E se você não tiver sabedoria, prudência e discernimento, você vai atrapalhar o mover de Deus sobre a sua vida. Então seja prudente, vigilante, em nome de Jesus. Tardio ao falar e tardio também ao irar-se. Quando você vê, você vai lembrar, quando você estiver nessa situação, você vai lembrar disso que eu estou te dizendo. São situações para roubar aquilo que você tem para receber de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Faz mais de uma semana que senti no coração de ir na casa de um vizinho para orar por ele. Não fui ainda, porque eu estou esperando, confio no Senhor. Ontem eu pedi confirmação. Amém, glória a Deus. Depois eu coloco o nome do Instagram aqui, tá bom? A irmã está compartilhando. Eu recebi uma chamada para jejuar, não obedeci, estou pagando o preço. Queridos, deixa eu ver uma forma de dizer. A gente mostra que a gente é cristão quando nós somos obedientes. Cristo é o sinônimo da obediência. Adão é o sinônimo da desobediência. É óbvio que vai ter momentos na nossa vida em que Deus vai nos dar um direcionamento e a gente vai pegar e a gente vai desobedecer. E não é porque a gente não é cristão, não é porque a gente não ama o Senhor, mas porque a gente pega e fala assim, será que é mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Será que é para mim fazer isso? Ou é eu que estou querendo fazer? Como que você sabe se é coisa da sua cabeça? Como que você sabe se é o Espírito Santo falando com você ou não? É simples. Tudo que aponta para Cristo, tudo que aponta para o crescimento do reino, tudo que aponta para a libertação, que aponta para a cura, que aponta para a pessoa de Yeshua, é Deus falando com você. Nada que é para trazer vida vem da parte do inimigo. Então, se você sentiu na sua mente, no seu espírito, que Deus mandou você ir orar na casa do seu vizinho, Satanás não quer que você ore na casa do seu vizinho. Porque ele gosta de morte. Amém? Se você sentiu que é para jejuar, Satanás não quer que você jejue. Porque ele sabe que quando você jejua, você mata a sua carne, você alinha a sua alma com o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o que a gente precisa é ter ciência de que nós não somos mais seres humanos adâmicos, mas que nós somos seres humanos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que temos a mente de Cristo. Então, logo quando você tem a mente de Cristo, os pensamentos que vêm sobre você, as vontades que você tem, sempre aponta para o alto, sempre aponta para o reino, sempre aponta para a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso me ajudou muito, porque às vezes eu pegava e eu ficava também exatamente dessa forma. Mas, Senhor, é o Senhor falando comigo? E aí, Deus usou a vida do meu esposo com muita sabedoria e falou assim, mas se você tem a mente de Cristo, se você tem a mente de Cristo, é óbvio que é um pensamento que veio da parte do Senhor. E a partir desse momento eu comecei a viver exatamente dessa forma. Deus me deu um direcionamento, eu vou lá e faço. Deus me deu um direcionamento, eu vou lá e faço. Por quê? Porque está sempre apontando para Cristo, está sempre apontando para a palavra, está sempre apontando para o reino e para o crescimento de Yeshua sobre a face da terra. Amém? Vamos lá. E se a gente sabe que o irmão está fazendo coisa errada e não fala para o pastor isso? Bom, aí é outra história. Se você sabe que o irmão está fazendo coisa errada e ele não fala para o pastor, você só vai falar se Deus mandar você falar. Se Deus não mandar você falar, você não vai falar. Porque aí é ele e Deus.
Se Deus chegar e pegar e falar assim, vai lá e fala para que o seu irmão seja corrigido, você vai lá e vai falar. Se Deus não mandar você falar, você não vai falar. Aí você vai lá e fala com o seu irmão. Amém? A gente não vai falar com o pastor, a não ser que Deus mande. Mas é muito raro, porque Deus primeiro trata com o pecador. Então, se o seu irmão está pecando, Deus provavelmente vai falar para que você seja uma palavra, uma mulher de exortação na vida dele, vai falar assim, João, deixa eu te falar algo. O Espírito Santo de Deus me falou que você está errado nisso, nisso daqui, se conserte. Aí você vai lá e fala com ele. Amém? Se Deus mandar você falar. Se Deus não mandar você falar, você não fale. Apenas ore e interceda para que o Espírito Santo de Deus ministre o coração dele e ele venha e se arrependa e fale o que tem que ser falado e confesse o que tem que ser confessado. Porque se a gente vai e passa à frente do irmão, a gente está defraudando o irmão. Nós estamos indo com o espírito de fofoca. Então, primeiro peça, né? Espere o Espírito Santo de Deus falar com você e você fala com o irmão que está em erro para que ele se arrependa e conserte e se alinhe com o Senhor diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então vamos lá. Versículo 12. Então os seguintes levitas puseram-se a trabalhar imediatamente, e dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos descendentes de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealilel. Dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos descendentes de Reman, Jeuel e Simei. Dos descendentes de Gedutom, Semaías e Uziel. Havendo, pois, reunido e consagrado seus parentes, os levitas partiram para os trabalhos de purificação da casa de Yahvé, de acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo do Senhor, para purificarem e o lavarem, para o pátio da casa de Yahvé, toda a impureza que encontraram nas dependências do templo do Senhor. Queridos, o Senhor vai te lavar hoje com as águas que fluem do trono, do rio dele. Amém? O Senhor vai te lavar de toda a impureza. O Senhor vai te lavar de todo o mal. Para você que está no grupo, para você que está se alinhando com o Ano Novo Bíblico, que começa dia 18, hoje o Senhor vai te lavar. E ao mesmo tempo, depois que ele te lavar, ele vai passar com fogo purificador em você. E você vai sair daqui em nome de Jesus limpo, porque hoje você é casa do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai te purificar, purificar as tuas emoções. Amém? Purificar os teus sentidos espirituais, purificar os teus dons. Em nome de Jesus. Vamos lá. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no 8º dia chegaram ao pórtico de Yahvé. Durante mais de 8 dias consagraram a casa de Yahvé, o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Em seguida foram falar com o rei Ezequias e lhe prestaram o seguinte relatório: acabamos de purificar toda a casa de Yahvé, o Senhor, como também o altar do sacrifício, com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da propiciação. Os pães consagrados com todos os seus utensílios. Da mesma forma, todos os objetos que o rei Acás, durante o seu reinado, lançou fora, na sua insensata transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar de Yahvé, o Senhor. Ezequias restabelece o culto a Deus. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade, e juntos subiram à casa de Yahvé, o Senhor. Levando com eles 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar de Yahvé. Então os sacerdotes imolaram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros
e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia, a fim de que lhes impusessem as mãos para a oferenda. E os sacerdotes os imolaram, e do seu sangue derramado sobre o altar, fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado, a fim de completarem o rito da expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa de Yahvé com símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo a prescrição de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar. E quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yahvé, o Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E assim, toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e o adoraram. O rei Ezequias e os seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé o Senhor com as palavras e os salmos de Davi do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria e depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Queridos, mais uma vez, amém? O Senhor me falou comigo, meu Deus, e quando eu falo, quando a gente ministra primeiro a cajadada, né, a lapada, vem o quê? Vem primeiro em quem está ministrando. Quando foi na sexta-feira ou na quinta-feira, não me recordo, Deus falou, ele me cobrou de algo que ele já tinha pedido para eu me fazer. Ele falou, senta e escreve o que eu falei para você fazer. Que era o quê? Os salmos e as passagens de adoração para que vocês adorem. Um e-book que eu vou dar para vocês como oferta, como primícia, como ação de graças, amém? Eu vou fazer isso. E eu sentei e eu não consegui fazer porque a nossa vida tá começando a se organizar agora. E agora o Senhor falou, eu preciso que você faça. Sabe por quê, queridos? Não que você não saiba adorar. Não que você não saiba como louvar a Deus. Mas quando você adora através da palavra, você abre dimensões espirituais diferentes da manifestação do poder e da glória de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida. Está escrito aqui, logo depois que terminaram de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e o adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram, então o rei e seus oficiais ordenaram, o rei ele tinha total poder naquela época, amém? Então era o sacerdote, profeta e os reis que tinham total poder. Ordenaram que os levitas louvassem a Yahvé com as palavras e os salmos de Davi. Então, o que eu estou dizendo aqui, querido, não é algo que eu tirei da minha cabeça. A vontade que Deus colocou no meu espírito de fazer esse e-book para presentear vocês, não é porque, eu não tenho o que fazer e eu vou sentar e eu vou escrever. É porque eu quero que eles sigam. Eu não quero que vocês sigam nada, eu quero que vocês aprendam a adorar a Deus. Porque quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você revela a identidade de Cristo que há em você, querido. E esse ministério é exatamente isso, para que você seja restaurado na tua identidade de filho. E a identidade de filho, ela tem que ser plena, eficaz, verdadeira e genuína. Um filho verdadeiro, ele adora em espírito e em verdade, assim como
Cristo adorava em espírito e em verdade. Então você vai aprender a adorar em espírito e em verdade através da santa palavra de Deus. Queridos, não vai ser fácil. Eu confesso que é por isso que eu ainda não comecei, porque eu falo, Senhor, me fala por onde começar. Porque eu não sou mestre, eu sou profeta. Eu não tenho, a unção de mestre ainda flui um pouco na minha vida? Flui, mas eu não sou 100% mestre que eu sento aqui e eu escrevo. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Mas o Senhor acabou de falar comigo, me cobrando algo. Então, eu estou aqui ministrando para você ser obediente imediatamente. Deus está falando, seja obediente imediatamente, porque eu preciso que você faça aquilo que eu pedi para você fazer. Porque tem homens e mulheres aqui que não sabem como fazer. E você vai aprender, amém? Você vai aprender a adorar o Senhor através da palavra de Deus, salmodiando. Queridos, foi algo que eu aprendi. E eu vou compartilhar e eu vou ensinar vocês. Vocês vão ver o nível da glória diferente. É outro nível, é outro ambiente, é outra presença. Você entra em outra esfera. É algo que não tem como explicar. Se você sabe tocar um instrumento, então você vai ver os anjos andando dentro da tua casa. Porque é sobrenatural. E eu vou compartilhar isso, que o Senhor me permitiu aprender. Amém? Eu vou compartilhar e eu vou ensinar isso com vocês. Amém? Então vamos lá. A irmã que está saindo, que Deus abençoe, Tamara, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 31. Sacrifícios e ofertas a Yahvé. Queridos, por que o Senhor pede? A irmã colocou, vai ser uma virada de chave para nós. Queridos, o que acontece? Existem guerras que você não ganha, já foi falado isso, amém? Para quem está aqui há mais tempo sabe, e eu vou falar de novo para você que é novo. Existem guerras em que você não vai ganhar na oração. Existem guerras em que você não vai ganhar no jejum. Existem guerras em que você vai ganhar na adoração, na liberação da palavra, no Ruach Kodesh da tua boca, através da adoração. Mais uma vez eu vou te falar, queridos, mais uma vez eu vou te falar. Deus, o trono dele, a base do seu trono é justiça. E o seu trono é alimentado 24 horas por dia, 7 dias na semana, por toda a eternidade, por adoração. É louvor, é adoração. É por isso que Satanás tem tentado roubar a tua adoração. É por isso, deixa eu te falar algo. Você sabe por que você não consegue sair dos reels do Instagram? Você sabe por que você não consegue sair dos vídeos curtos do TikTok, dos vídeos curtos do Instagram? Porque isso é feito de forma proposital, para que a sua mente fique aprisionada a coisas que te dão prazer momentâneo, imediato, rápido. Esses vídeos de 3 minutos, é 3 minutos. Se você condicionar o seu cérebro a ficar 3 minutos vendo vídeos rápidos constantemente, você gera no seu organismo um prazer que você passaria ali horas para você ter. Se você fica 1 hora vendo esses vídeos curtos constantemente, você está liberando, se eu não me engano, acho que é dopamina para o seu cérebro. Só que muita coisa que você está assistindo ali, você está adorando as trevas. Ah, mas não tem nada demais. Mas é o tempo que você está deixando de passar com Deus. E entenda, querido, eu não estou falando para você virar um crente fanático religioso, de ficar 24 horas com a cara na palavra. Não é isso. Eu estou pedindo para você de fazer o quê? Ter prioridade. Tenha prioridade. Se possível for, separa as primeiras horas do dia e as últimas horas do dia. Por que a primeira hora do dia? Porque a primeira hora do dia, tudo é primazia do Senhor. Então, os primeiros minutos do seu dia tem que pertencer a Deus.
E por que as últimas horas do dia? Porque se você entregar as suas últimas horas do dia, você vai entrar na dimensão da paz, da shalom do Senhor, quando você dormir. Muitas pessoas reclamam que não conseguem dormir. Ah, eu deito na cama, mas eu não consigo dormir porque eu tenho insônia. Mas o que você faz 1 hora antes de você deitar na cama para dormir? Você vai orar? Você vai adorar? Ou você pega o seu celular e vai ficar vendo reels no Instagram? Mas eu estou vendo coisa da palavra, mas eu estou vendo ministração, mas eu estou vendo, escutando louvor. Mas é diferente de você estar na presença. É diferente. Eu desafio você a pegar e antes de dormir, você desligar o celular 1 hora antes, 1 hora e meia antes e adorar o Senhor e orar a palavra. Ou ler a palavra, ou então ter um momento com o Senhor. Eu duvido que você não vai conseguir dormir. Sabe por quê? Porque quando você entra no nível profundo de adoração, quando você entra no nível profundo de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, automaticamente a glória do Senhor desce, é como se você recebesse uma descarga de energia, você fica relaxado e automaticamente você começa a ficar sonolento. Existem 2 tipos de sono. O sono da opressão e o sono que o Espírito Santo de Deus dá, que é quando você está na presença. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já viveram isso. Que é você tá ali orando, e você tá num propósito de oração, e você ora. Quando você menos espera, você adormeceu. E enquanto você adormeceu, você sentiu a presença de Deus e você teve até sonho profético. Ou uma visitação, ou uma visão. Porque você entrou num estado que o Espírito Santo de Deus conseguiu ministrar você, e aí você relaxou. Então, querido, muda a sua rotina de vida. Muda a sua rotina de vida. As primeiras horas do teu dia tem que ser do Senhor, e as últimas horas do teu dia também tem que ser do Senhor, se você quiser ter uma vida saudável. E eu não estou falando só de vida espiritual, não. Eu estou falando de vida física, do teu templo, o templo do Espírito Santo de Deus. Para de queimar os teus neurônios. Em nome de Jesus. Para de queimar os teus neurônios. Porque isso daqui queima. Queima os neurônios. Mas, irmã, eu estou vendo as coisas de Deus. Tudo bem. Mas por que você não busca direto na fonte? Por que não beber direto da fonte? Por que não acessar do lugar que sai? Porque se aquele homem, aquela mulher está tendo revelação, a revelação que eu e ele está tendo não é só para mim, não é só para eles, é para todos. Você também tem livre acesso. Deus quer te levar num nível diferente. Deus quer te levar num nível mais profundo, verdadeiro de relacionamento. Queridos, quando nós somos crianças, os nossos pais nos colocam para dormir. Você que tem filho pequeno, você não embala o teu filho para dormir? Quando você tem filho pequeno, você que tem um filho pequeno, você não embala ele até ele pegar no sono? Até quando ele tem 1 aninho, 2 aninhos, dependendo, não é você que vai lá e coloca ele para dormir? Você não canta, você não conta uma história, você não dá uma mamadeira, você não embala o teu filho para dormir? O que o Senhor pede, o que o Senhor me mostra, é que Ele quer embalar você para dormir. Deus quer colocar você para dormir. Sabe por quê, queridos? Eu sei que talvez tem pessoas que vai ficar chocado. Mas sabe quem tá colocando pessoas para dormir? Lilith. Lilith e seus demônios estão colocando pessoas para dormir. É por isso que você está tendo tanto sonho pornográfico. É por isso que você está tendo tanta visitação de íncubos e súcubos. Satanás e os demônios, eles estão colocando os filhos de Deus para dormir. Só que sabe quem quer passar a mão no teu cabelo e te embalar nos braços para você dormir? É o teu pai. É o teu
Abba, Pai. Porque você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que quer liberar carinho para você. Só que você tá com as coisas, com os olhos nas coisas do mundo. Deus quer trazer revelação da tua vida. Deus quer trazer revelação do teu passado. Deus quer falar do teu futuro. Só que você está contaminando a tua mente com as coisas deste mundo. Mas, irmã, eu estou assistindo ministração, mas tudo bem, mas Deus quer falar com você em algo específico. Deixa Deus te colocar para dormir. Amém? Vamos lá. Graças a Deus eu tenho o meu momento de oração no final do dia. Glória a Deus! Anteriormente, até hoje, tenho receita de uso contínuo de fluoxetina, mas não tomo mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Theo. Queridos, da mesma forma como Deus fez com Theo, Deus também fez na minha vida. Porque teve um momento, e aí a gente encerra aqui, não vai dar tempo, amém, de ler Lamentações 3, mas aí a gente lê na quarta-feira. E eu preciso falar isso daqui. Talvez você esteja, né, como o Theo já esteve, ou como eu também já estive. Em que foi um ataque espiritual, no meu caso foi um ataque espiritual. Amém? Porque eu estava passando por uma transição muito grande de algo que o Senhor estava fazendo na minha vida e no meu ministério. E eu cheguei a ficar com crise de pânico. E eu comecei a tomar remédios controlados para poder dormir, porque eu não dormia. Eu não me lembro agora o remédio, eram 2 remédios diferentes. Era um calmante, né? Um por conta dessa síndrome do pânico e o outro para mim poder dormir. E era um ataque espiritual. E eu não aceitei isso. Eu não, na verdade, o meu marido. Ele se levantou em oração e ele começou a declarar e decretar todos os dias que eu estava curada. Todos os dias ele falava: Senhor, eu não aceito esse diagnóstico sobre a vida da minha esposa. Eu não aceito esse diagnóstico sobre a vida dela. Eu não aceito, 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 eu não aceito. Até, queridos, eu simplesmente parei de tomar. Eu não estou falando para você jogar o seu remédio fora. Eu não estou falando para você jogar o seu remédio fora. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão, todo espírito de distorção, todo espírito que vem trazer contenda no meio do povo de Deus é amarrado e amordaçado agora. Eu não estou falando isso. Mas o que eu estou querendo dizer é: Deus é um Deus que cura e restaura, seja doença espiritual ou física, porque para ele não existe barreira. No meu caso, era espiritual. O que eu estou querendo dizer para você é: não aceite esse decreto de dependência de remédio sobre a sua vida. E mais uma vez eu vou te falar, se você tem laudo de transtorno de bipolaridade, porque eu sei que tem pessoas que me escutam que têm problemas psiquiátricos, em nome de Jesus, não é para você parar o seu tratamento. Não é para você parar o seu tratamento. Continue tomando os seus remédios que o teu médico mandou. Não seja um crente imaturo, amém? Que acha que, eu não preciso mais tomar remédio. Se nós não necessitássemos de médico, Deus não tinha deixado a medicina. Deus tinha tirado o entendimento da medicina do homem. Nós precisamos. Mas o que eu estou querendo dizer para você é: alinhe todas as coisas. Alinhe fé. Amém? Alinhe fé. Alinhe fé em nome de Jesus com a medicina, que você vai ver Deus fazer. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda faz. Amém? Em nome de Jesus. Deus ainda faz. Amém? Vamos orar? Irmã, peço oração porque veio pensamentos que blasfemei. Eu não fiz isso. Daí vem o medo. Em nome de Jesus. Que caia por terra. Amém? Toda ação maligna, todo ataque na mente. Em nome de Jesus, queridos. Teve um tempo atrás, há um ano mais ou menos e meio atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que tinha umas pessoas que me procuravam direto exatamente como esse irmão. Irmã,
Em nome de Jesus, ora por mim porque eu blasfemei. Irmã, ora por mim porque eu blasfemei. E o único pecado que não tem perdão é blasfêmia. Deixa eu te falar algo. Quando você sabe que você blasfemou? A blasfêmia, querido, quando uma pessoa blasfema com o Espírito Santo, ela anda pouco se lixando. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo de Deus, essa pessoa já não está mais se importando. Então, o irmão aqui, ele sabe que ele não fez isso, mas o que está acontecendo? Satanás está lançando um pensamento, uma seta de pensamento na mente dele, para que ele tenha medo que ele blasfemou, e diante disso, o que vai acontecer? Ele vai começar a acreditar que ele blasfemou, e aí ele começa a entrar na apostasia. É isso que o inimigo está fazendo ultimamente. Quando um ser humano de Deus, quando um ser humano, um filho de Deus blasfema, ele está pouco se lixando. Para ele, ele não crê mais no Espírito Santo de Deus. Então, o que é blasfêmia? A blasfêmia é você ir contra o Espírito Santo de Deus, é você falar contra o Espírito Santo de Deus, é você não acreditar no Espírito Santo de Deus, amém? É você xingar, isso é blasfêmia. E o que Satanás tem feito com os filhos de Deus, com o povo que acredita? Tem lançado pensamentos de que a pessoa blasfemou, por ela ter o entendimento que a blasfêmia não tem perdão, logo ela apostata da fé. Ah, eu já blasfemei mesmo, eu não preciso mais buscar, vou viver a minha vida. Então, em nome de Jesus, eu declaro que toda seta, que todo ataque, que todo levante, que tudo aquilo que tem sido liberado sobre a mente dos homens e das mulheres que conhecem o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tudo isso seja arrancado, usurpado. Nós declaramos em nome de Jesus quebrado todo tipo de seta que vem vindo sobre a mente do homem, sobre a mente da mulher, falando que blasfemou, cai por terra agora em nome de Jesus. Por isso, queridos, revistam-se da armadura de Deus, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Revistam-se principalmente do capacete da salvação, porque como já foi falado para vocês, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas, dominadores deste mundo, que eles estão trabalhando na mente. Na mente. Eu quero te dizer que o espírito do anticristo não é uma pessoa, mas é uma ideologia de pensamento. E se você não guardar a sua mente, você vai se prostrar a ele. Por isso, guarde a sua mente. O ataque contra a igreja de Cristo é na mente. Mais uma vez eu vou te falar. O ataque contra a igreja de Cristo é na mente. Por isso que a palavra do Senhor diz, para que você tenha uma mente renovável, renovada em Cristo Jesus. Por isso, renovai-vos a vossa mente em Cristo Jesus. Busque ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus. É por isso que você está estagnado. É por isso que os seus pensamentos são desconexos. Porque Satanás, ele está atuando na mente. Tudo começa na mente. Começa com o pensamento. O pecado começa com o pensamento. A desobediência começa com o pensamento. A vontade de fazer o que não deve começa com o pensamento. Cresceu um pensamento, desceu para o coração, criou raiz no coração, você vai lá e você faz. Você tem a atitude, você tem a ação. Então, blinde a mente de vocês. Em nome de Jesus, usem as armas que o Senhor te dá. Minha irmã, qual é outra forma de blindar a mente? Leia a palavra. Existe o ditado que diz, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Então, ocupa a mente com a palavra de Deus, querido. Não fica ocupando a tua mente com o jogo de Free Fire. Não fica ocupando a tua mente com novela. Não fica ocupando a tua mente com dorama. Eu não estou falando que você não possa assistir, faça o que você quiser. Tudo te é lícito. Você pode tudo. Irmã, eu posso assistir novela? Pode. Irmã, eu posso ver filme de terror? Pode. Irmã, eu posso ver filme pornográfico? Pode. Pode. Mas te convém? Agrada a Deus? Faz parte, traz crescimento para a tua vida ou está abrindo uma legalidade? Irmã, eu posso fumar? Pode.
Você pode tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Queridos, seguir Cristo é fácil. Seguir a palavra do Senhor é fácil. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Se você tem uma nova natureza, querido, nem tudo vai te convir. Vai convir a você. Nem tudo. É por isso que tem homens que falam, ai, mas o pecado é só o que está na Bíblia. Pecado é só o que está na Bíblia para aqueles que não conseguem compreender a Bíblia. A Bíblia, ela não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada, estudada. Não é apenas um livro. Por isso você precisa de tempo de qualidade com o Senhor. E deixa eu te falar algo para a gente encerrar. Quanto mais tempo você passar na presença do teu Pai, mais as coisas dessa terra vão ficar fáceis de se resolver. Sabe por quê? Porque Ele envia anjos para fazer por você. Porque você não faz na força do teu braço. Então deixa Deus conduzir todas as coisas, querido. Em nome de Jesus, blinda a tua mente, santifica. Eu vou orar, amém? Deus tinha dado um direcionamento aqui de oração e nós vamos orar. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu peço que agora os anjos do Senhor, os anjos de cura, os anjos, ó Pai, de batalha espiritual também deste ministério, que eles comecem a se posicionar, Senhor, em favor deste homem, em favor desta mulher. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Anjos agora, papai, que ministram cura nas emoções, começam agora a se movimentar, Senhor, em favor deste homem, em favor desta mulher. Em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que eles começam a ser lavados pelas águas, Pai, que flui do teu trono. Pelas águas, ó Pai, da vida. A água, Senhor, que jorrou, Senhor, de Cristo naquele madeiro. A água, papai, que mata toda a sede. A água, Senhor, que tira, papai, toda sujeira de pecado, de iniquidade, de transgressão. Em nome de Jesus, essa água começa a ser agora, Senhor, em nome de Jesus, liberada do céu sobre essas vidas agora. Em nome de Jesus, eles começam a ser lavados, Espírito Santo. Lava, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a vida dos teus filhos. E eu te peço, alinha as emoções de cada um deles. Alinha, Senhor, em nome de Jesus, o coração deles com o teu coração. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que agora o coração dos teus filhos, queridos, se vocês pudessem contemplar, Deus está tocando agora em corações. O Senhor, Ele está colocando o sangue de Yeshua. E esse sangue começa a ser bombeado dentro de você. E você vai começar a sentir um vigor. Você vai começar a se sentir revigorado agora. Em nome de Jesus, porque o coração começa a bombear. Sangue de Cristo, o sangue de Cristo vertendo nas suas veias, o sangue de vida, o sangue que traz vida e vida em abundância, porque o Senhor está tirando todo o sangue contaminado, o Senhor está tirando todo o sangue que foi consagrado a entidades demoníacas. O Senhor está tirando agora de você, em nome de Jesus. Se você começou a sentir, se você começar a sentir mal-estar, se você começar a sentir gosto de ferro na boca, se você começar a sentir opressão na nuca, ou peso atrás dos olhos, é porque você está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus, e a unção que despedaça o jugo, e o Senhor está trabalhando na tua vida, porque o Senhor está tirando agora todo o sangue contaminado, sangue que foi feito, meu Deus, pactos por antepassados. O Senhor me mostra pessoas que os antepassados fizeram pactos para crescimento financeiro. O Senhor quebra agora. Foi feito pacto com entidade para que essa família fosse próspera. Você vem de uma família próspera, mas você não consegue ter prosperidade, porque tudo que você coloca a mão parece que desanda. Mas os outros, a sua família é uma família de linhagem próspera, mas você não consegue ter prosperidade, porque foi levantado um altar de sacrifício com sangue.
meu Deus, com sangue humano numa pedra, e o Senhor recolhe hoje em nome de Jesus, o Senhor recolhe hoje em nome de Jesus, e ele leva para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar, e esse pacto é quebrado e anulado agora, porque o Senhor passa com uma espada de fogo, o Senhor passa com uma espada de fogo nessa pedra onde foi feito esse pacto, e essa pedra ela é quebrada, e esse pacto está anulado pela autoridade que há no nome de Jesus. E o Senhor agora, ele tira toda a contaminação do teu sangue, toda a contaminação, toda a linhagem que estava presa por conta deste pacto, começa a ser liberada agora, começa a ser agora liberado em nome de Jesus, e os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos, eles prosperarão na dimensão da riqueza, amém? Da tribo do Senhor de Zebulon. E o Senhor, ele faz com que cresça, que se expanda. Oh, recantalabasubia decantaramanassia redalavachou. Ranasso edecandaramanagassai, ridea sob decai. E o Senhor também mostra que existem pessoas que vão começar a receber aqui, amém? Visitação do Senhor. O Senhor vai começar a trazer presentes. O Senhor vai começar a trazer prosperidade, e é em todas as áreas, amém? É prosperidade em todas as áreas, porque o Senhor me mostra navios mercadores, navios com, meu Deus, com tesouros do Senhor que vão ser liberados para pessoas em específico aqui, e você sabe que é você, porque você pediu uma resposta para Deus, você pediu uma resposta para o Senhor, e o Senhor te fala, eis que é chegado o tempo. Os navios, eles já começaram a sair das rotas, e eles estão entrando em rotas certas. Antes estavam em rotas tortuosas, mas o Senhor alinha agora o curso das águas, e você começa a receber, em nome de Jesus, aquilo que é teu por direito e por herança, em nome de Jesus, e tudo aquilo que também foi roubado começa a ser devolvido, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu peço que o Senhor continue trabalhando, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, Pai, que toda incredulidade caia por terra, espírito de religiosidade cai por terra. Tem pessoas que não vão receber porque não creu na palavra. Eu repreendo o espírito de incredulidade. Eu repreendo o espírito de incredulidade. Tem pessoas que já era para ter vivido, tem pessoas que já era para estar recebendo, mas você é incrédulo, porque na hora que o anjo está na porta para entregar aquilo que é teu, você vem e o espírito da incredulidade entra dentro de você e você perde a chave que Deus te deu. Então, o espírito de incredulidade cai por terra agora, espírito da inconstância cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que cada homem, cada mulher aqui, Senhor, em nome de Jesus, seja movido pelas motivações corretas do coração. Que cada um aqui seja conduzido pelas motivações corretas. Senhor, nos dê motivações corretas. Motivações corretas. Visita o nosso coração. Visita, Senhor, em nome de Jesus, o nosso íntimo. Visita, Senhor, em nome de Jesus, o profundo do nosso ser. É o que eu oro, Pai, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, antes de encerrar, deixa eu passar aqui só um recado, amém? Nós vamos terminar, em nome de Jesus, a nossa imersão dos casados no dia 5, tá? Então aqui, ó, no dia 5 de março, nós vamos ter as últimas, em nome de Jesus, eu creio que vai dar certo, e nós vamos terminar a nossa imersão, amém? Sobre os casados e divorciados que ficou faltando. Então marca aí na tua agenda, dia 5, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, amém? A não ser que o Senhor faça da forma como Ele quiser, e ali tenha que ser um dia só para casados e outro só para divorciados, mas vai ser dia 5, tá? Então nós vamos ter dia 5 de abril, isso, dia 5 de abril. Nós vamos ter a nossa imersão do casados. Outro recado, calma aí que eu tava esquecendo, que eu preciso falar. Ah, tá. Dia 18, então vai ser na quarta-feira, nós vamos iniciar, amém? Nós vamos estar ali dentro do Ano Novo Bíblico, e depois nós já vamos começar outra preparação, porque é Peça.
é a Páscoa. Então, é um portal de ressurreição. Então, nós já vamos emendar. Então, para quem está lá no grupo, fica lá no grupo, que vai ter um estudo de Pessa. Nós vamos nos preparar para passar Pessa, amém? Que é a Páscoa, que é a ressurreição. Então, nós vamos nos preparar para já entrar em Pessa, amém? Sobre dia 18, aí eu vou falando lá no grupo. Hoje ainda tem mais uma ativação de uma unção, de uma tribo, e na quarta-feira a gente tem ministração. E eu vou ver se eu consigo terminar, fazer aqui o que Deus me cobrou hoje, bem cobrado, sobre a adoração. Eu vou ver se eu entrego até o dia 31. Eu não vou falar, olha, até dia 31 vai ser entregue, eu vou fazer de tudo para mim poder escrever, tá? Mas vocês sabem, queridos, eu tenho um filho, tenho outra filha, eu tenho que levar eles para curso, eu tenho que fazer uma série de coisas, mas vai dar certo. Amém? Em nome de Jesus. Vou ver se eu faço hoje também, se eu começo a fazer. Ah, lembrei. O e-book sobre os ministros que a gente leu lá em Lamentações, tá? Então, cada letra do alfabeto hebraico é um ministro. E cada ministro tem uma unção, e cada ministro abre um portal. E aí eu vou fazer isso, vou escrever para vocês poderem aprender pelo menos o início do básico, que é o que também eu tenho, o início do básico, tá? Para que vocês possam também ter um pouco mais de conhecimento. Amém? Então, tudo isso eu vou ofertar sobre a vida de vocês e vou colocar lá no grupo, tá? Então é isso, queridos, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Se santifiquem, busquem, continuem orando, continuem adorando, continuem clamando, blindando as vossas vidas, consagrem o primeiro tempo do dia ao Senhor, assim como o último tempo do dia ao Senhor, e viva o sobrenatural de Deus. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Para quem quer saber do meu Insta, quiser me seguir no Insta, está lá. É Michele, com os 2 L's, tá? Restaurando os altares. Michele Restaurando os Altares, tudo junto. E aí você que quer saber do meu Insta, vai estar lá, é só você me seguir. Não tenho postado muito, mas o Senhor já tem me cobrado para postar. Então, vou voltar com as postagens aqui também. Amém? Amém. Deus abençoe. Não sou não, minha irmã, misericórdia. É tudo pela graça e a misericórdia de Deus. Amém? Que Deus os guarde. Seja bem-vindo, Maris Maura. Amém? Por estar aqui a primeira vez. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação seja dados ao único que é digno de receber. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Tenham uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Até mais, queridos.